Abra aí a sua Bíblia comigo, no Velho Testamento, no livro de Esther. Há alguns dias atrás, eu acordei, acho que era perto de umas 5 horas da manhã, e eu estava tipo num sonho, e foi bom. Não lembro o que era, mas foi bom. Mas você vai entender o mistério. E o final era uma voz que falava assim: Esther 9. Só que antes de ler o Esther 9, vamos ler o Esther 1. Abra aí o livro de Esther, capítulo de número 1. Então, quando eu li, eu me deparei com a riqueza desse texto, né? E esses dias eu tive debruçado nele, lendo, estudando, meditando. E hoje eu quero falar com você sobre o livro de Esther. Esther capítulo 1, verso 1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, ele deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia, da Média, os nobres, os príncipes das províncias estavam perante ele. Então ele mostrou as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Que festa boa, hein, gente? 180 dias de comida, de hospedagem. Maravilha. Toca aí no teu vizinho e diga para ele: você vai pagar 180 dias de almoço para mim. Olha o avivamento dentro da igreja. Olha. Tem gente que falou até em línguas agora aí. Jesus está vendo. Jesus está vendo. Falei o nome de Jesus, você não deu glória. Falei de comida aí, você fez até o pirocóptero aí, ó, rodando aí no mistério aí. Por que ele mostrou as riquezas? Era uma forma dele mostrar o seu poder, a sua grandeza. Isso era um costume dos reis. Eles faziam banquetes para mostrar quão grandes eles eram. Então ele mostrava suas riquezas. Ele mostrava se ele tinha algum prisioneiro, algum outro rei, alguém muito conhecido da época que estava sob seu domínio. Ele levava aquela pessoa, colocava lá em público, uma forma de humilhar aquele rei, de mostrar como ele era grande, ele era soberano. E um banquete de 180 dias, você imagina, todas essas pessoas comendo, bebendo, ele mostrando toda a sua riqueza, mostrando toda a sua grandeza. Olha o 5. Passado esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que achava na cidade. Então, olha só, ele demonstrando o seu poder e também a sua generosidade, né? Ele está dizendo assim: não é só eu que estou comendo aqui, não. Então, agora, todos os moradores aqui também vão comer no banquete. Aleluia. Imagina a Câmara de Lisboa falar isso. Nós vamos receber aqui o Parlamento Europeu, ou servir aqui um jantar para eles, e almoço e comida aí para todo mundo que está em Lisboa. É glória a Deus, para você entender o que estava acontecendo, tomadas as devidas proporções, né? Óbvio. 7. Dava-se de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Viu? Lembra que eu falei aí da generosidade? Marca aí, o rei é generoso. O rei era generoso. Bebia sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Ó,
Tudo o que quiser comer, beber, está liberado. Não é para controlar nada. E aí o verso 9. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. A história desse livro aconteceu na antiga Pérsia. A antiga Pérsia é o que hoje nós conhecemos como o terreno mais aproximado como o Irã do Brasil ou Irão aqui de Portugal. Sabe aquele lugar que está tendo guerra? Pois é aqui, naquela região, que esses acontecimentos, eles se desenrolaram. Esse livro aconteceu na antiga Pérsia, atualmente, de maneira aproximada, o Irã ou Irão, num período onde o rei Assuero, ou algumas traduções têm aí Xerxes, alguém tem aí na sua Bíblia? Tem? Várias, tem o Xerxes, onde ele era o rei. Ele foi um dos homens mais importantes do mundo nos seus dias. Porque ele foi líder, ele foi rei de um grande império. Além dos limites, além das fronteiras. Além dos limites, além das fronteiras do seu território e também da sua nação. Nós lemos aqui no capítulo 1 que ele era casado com a rainha Vasti. A rainha Vasti. E nós acabamos de ler ali no verso 9, que enquanto o rei fazia um banquete com seus convidados, a rainha recebia as mulheres em outro sítio, e tinha também uma festa, um banquete para todas as mulheres. Vasti era uma mulher muito bonita, uma rainha muito bonita. E infelizmente, eu não vou aqui entrar nos detalhes, que é um livro longo, eu tenho que ir pulando. Vasti perdeu o seu cargo e perdeu a sua posição. Então toquem alguém e diga assim, ó, ela perdeu o cargo. Diga, e perdeu a posição. Então veja que interessante. Por que ela perdeu o cargo, ela perdeu a posição? Porque ela não entendeu o protocolo do seu cargo. Diga assim, o protocolo do cargo. Todo cargo, toda posição tem um protocolo. E não tem como separar, não tem como desvencilhar o cargo do seu protocolo. Então, por exemplo, eu quero ser o presidente de Portugal. Existem alguns protocolos que exigem, que são necessários de um presidente. Eu sou o bispo. Existem alguns protocolos, algumas posturas que se exige de mim para eu ocupar esse cargo e essa posição. Você é um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe. Você é um líder de uma equipe. Você é um gerente. Você é um proprietário de um negócio. Todo cargo exige uma postura e um protocolo. Toque em alguém e diga assim, ó, todo cargo exige postura e protocolo. Se eu não cumprir a minha postura e o meu protocolo, eu vou perder o cargo. Simples. Se eu não cumprir com os requisitos da função, da posição que eu estou, eu perco o cargo, eu perco o protocolo. Então, por que ela perdeu o seu cargo e a sua posição? Como rainha, como a esposa do rei, ela foi convidada pelo rei. Lembra que as festas eram separadas, amém? Quem lembra aí, amém? Amém. O rei disse assim, olha, mande chamar a rainha, porque eu quero apresentá-la, a mulher mais bela do reinado, a mulher mais bonita do reinado, eu quero apresentá-la para todas as pessoas aqui do palácio. Bom, na hora que eles enviam lá a comitiva, vamos convidar aqui a rainha, vamos chamar a rainha. A rainha diz assim, ó, avisa o rei que eu não vou. O motivo nós não sabemos. Será que ela estava brava com o rei? Será que o rei fez alguma coisa? Não é? Só quem é casado sabe o que eu estou dizendo, né? Será que ele fez alguma coisa e a rainha pegou e falou assim, pois ele vai ver, eu não vou. Eu não vou. Não sabemos o motivo ou a razão. Ela deveria se apresentar, ela deveria
está ali naquele momento. Era o protocolo do cargo, o protocolo daquela posição. Nós não podemos olhar com a nossa visão ocidental, não podemos olhar com os olhos dos nossos dias. Nós temos que olhar com a visão e o entendimento da época. Para ela ocupar aquela posição e ser a mulher mais importante do reinado, para ela ter os privilégios e benefícios de ser uma rainha, ela deveria se submeter aos protocolos daquela época. Bom, ela não quis. Não quis submeter, não quis cumprir a instrução, não quis aceitar o convite. E ela disse, eu não vou. Como resultado, ela é afastada do seu cargo. Ela vai perder a sua posição. Então, nós temos agora um rei, temos uma rainha destituída. Tudo isso está a acontecer dentro do mesmo palácio, tudo isso está a acontecer dentro da mesma cidade, tudo isso está a acontecer dentro do mesmo reinado. Além desses dois, vai se destacar nesse texto, nesse livro, uma terceira figura, uma terceira pessoa, que no caso aqui é um homem. E nós temos que entender outra coisa. Todo palácio é um ambiente perigoso. Todo palácio é um ambiente perigoso. Por quê? Onde existe poder, sempre vai existir disputa, guerra e ciúme. Anota aí, onde tem poder, sempre vai ter disputa, guerra e ciúme. E dentro do reinado, dentro daquele palácio, vai agora começar uma disputa, uma guerra. Vai começar agora um ambiente de ciúme dentro daquele lugar. Por quê? Dentro do palácio existia um homem, o Amã. E o Amã era um homem vaidoso e maligno. Anota aí, Amã era vaidoso e maligno. Por que ele era vaidoso? Porque o Amã, ele havia conseguido um benefício do rei. E por causa do benefício, eu estou aqui adiantando as histórias, por favor, entenda. Lê o livro em casa com os detalhes. E por causa do benefício que ele alcançou, foi-lhe dado a seguinte posição. Toda vez que o Amã passar, todo mundo vai ter que se curvar e se dobrar diante dele. Aí você imagina, lá vem o Amã. Todo mundo, se curvava e se dobrava. Imagina a pessoa com dor nas costas, que dificuldade. O Amã passava, todo mundo, ai, minha lombar. Então, imagina a dificuldade. Toda vez que vinha o Amã, todo mundo se curvava e se dobrava diante dele. Mas lembra que eu falei que ele era vaidoso? Isso aí foi enchendo o ego dele, foi enchendo o coração dele. Porque você imagina você passando nos corredores do palácio, ou passando nas ruas da cidade, e você está passando e todo mundo, grande Amã, todos se dobrando e se curvando. Só que tem um problema. Nesse processo que ele está passando e todo mundo está se curvando, aparece a quarta pessoa. Quem é a quarta pessoa? Mardoqueu ou Mordecai. Quem tem Mardoqueu na Bíblia aí? Quem tem esse nome? Quem tem Mordecai na Bíblia aí? O diferente? Isso. Quem é o Mardoqueu ou Mordecai? É um judeu. É um judeu da época. E o que acontece com Mardoqueu ou Mordecai? Olha aqui para mim, ó. O que acontece? Quando o Amã passa, o que ele faz? Ele não se dobra. Ele não se dobra. Porque o princípio do Mardoqueu, o princípio do Mordecai é o seguinte: eu só me dobro perante o Senhor. Eu só me curvo diante dele. Porque ele entende que se curvar representa adoração. No Novo Testamento existe uma palavra, que é uma palavra chamada no grego é proskunel, e ela é traduzida por adorar ou se prostrar. Porque no Novo Testamento o conceito é o seguinte: quando eu me prostro, é um estilo, é uma forma de adorar e de reverenciar. Por isso que nós ensinamos que você pode orar a Deus de todo jeito, em pé, sentado, deitado, dormindo, acordado, dirigindo, conduzindo, trabalhando. Mas
quando eu e você, nós nos dobramos fisicamente, nos prostramos, mais do que adorar com a boca, nós estamos adorando com o nosso corpo. Então, o Mardoqueu diz assim: eu não vou adorar, eu não vou me prostrar diante dele. Bom, gente, aqui já começou o problema, porque lá vem o Amã, diga aí, vaidoso e maligno. Todo vaidoso andando no corredor do palácio, todo mundo, ó, grande Amã. E aí quando chega no Mardoqueu, ele está lá, ó, firme, ele fica em pé. Nós vemos isso na postura daqueles jovens que foram lançados na fornalha de fogo. Você pode ler lá no livro de Daniel, que eles foram lançados na fornalha de fogo porque não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. Eles ficaram firmes, eles ficaram de pé, eles manteram a posição. Sabe, Deus valoriza gente que sabe ficar firme e manter sua posição. Está muito complicado, está muito difícil, porque vemos dias de pessoas que são meio camaleão. Diga aí para o teu vizinho, conhece um camaleão? Gente que vai se adaptando aos ambientes. Gente que vai mudando de cor para se adaptar e se encaixar nos ambientes. Mas se tem uma coisa que chama a atenção do céu, é gente comprometida. Aleluia. Se tem uma coisa que faz o céu se mover, é gente de compromisso. Diga aí para o teu vizinho, não se curva. Agora eu digo para você, não se curva, não se dobre, não se renda. Mantenha a sua posição. Coloque no teu coração, eu e você, nós somos feitos para adorar somente o Senhor. Adorar somente a Ele. Então não adore qualquer proposta humana que chegue na sua frente. Não se dobre para qualquer proposta de um prazer momentâneo que chegue na sua frente. Não se curve diante de nenhum ídolo, nenhuma imagem desse mundo. Adore e se curve diante do Deus único, Deus vivo e Deus verdadeiro. Gente, o Amã ficou perturbado com isso. Agora imagina, Mardoqueu, um judeu que havia se estabelecido naquele país e que não havia voltado para sua terra. Esse episódio, esse contexto do livro de Esther, está na sequência do cativeiro. O povo havia sido levado para o cativeiro. E quando termina o cativeiro, nem todos os judeus retornaram para Jerusalém. Nem todos os judeus retornaram para sua terra. Alguns estavam muito bem naquela terra. Alguns estavam estabelecidos. E o Mardoqueu, com a família dele, por algum motivo, eles não retornaram. Ele havia se estabelecido naquele país, na Pérsia, não havia retornado para sua terra. E então, naquela terra, ele vai assumir uma postura, uma posição. Que é o quê? Ele vai assumir, ele vai adotar, ele vai cuidar de uma menina. E essa menina que ele vai assumir, ele vai adotar, ele vai cuidar, é aquela que carrega o nome do livro. Ele vai assumir a Esther, ele vai assumir a Radassa e ele vai cuidar dela. Por que que ele vai assumir e vai cuidar dela? Porque ela era órfã. E ela era sobrinha do Mardoqueu, do Mordecai. Então o que que ele vai fazer? Ele vai cuidar daquela sobrinha como se fosse uma filha dele. Um homem de princípio, um homem de firmeza, mas também um homem com o coração aberto para cuidar de quem precisava e de quem necessitava. Ele vê a necessidade da sobrinha, sem pai e sem mãe, e traz ela para sua casa, traz ela para o seu convívio, e vai assumir uma figura paterna, vai assumir um papel, uma figura de paternidade na vida dessa menina. Lembra que eu falei para você que a rainha Vasti havia sido destituída do seu cargo? Amém? Lembra que eu falei para vocês que a Vasti havia perdido o cargo porque não cumpriu o protocolo? Amém? Naquela hora que ela é destituída, foi aberta uma vaga. Abriu uma vaga nas altas esferas do governo do reino.
abriu uma vaga, abriu uma posição. A rainha não cumpriu o seu papel, ela é retirada, agora tem uma vaga aberta. Tem um papel aqui a ser preenchido. Guarde isso no seu coração. Não existe espaço vago. Diga assim, não existe espaço vago. Todo espaço que não é preenchido por mim, por ti ou por alguém, outro vai ocupar. Então, quando ela é destituída, surgiu a vaga de rainha. E eu acho isso maravilhoso, que eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida, para você já dar um glória essa manhã. O nosso Deus, ele pode criar uma vaga e uma posição que ainda não existe. Ele pode criar uma vaga e uma posição que ainda não está disponível. E eu libero essa palavra sobre ti. Se prepare, que nós estamos vivendo dias que nós vamos ver algumas vagas ficarem disponíveis. Não se assuste se uma vaga importante se abrir. Não se assuste se uma vaga que aos seus olhos impossível e improvável se abrir. Eu quero liberar essa palavra sobre ti. O Deus que se moveu na Pérsia, ele se move em Portugal. Vem, BR. O Deus que se moveu no livro de Esther ainda se move nos nossos dias. E eu vou falar para você celebrar com o melhor glória a Deus da manhã. Se prepare, porque eu já estou vendo algumas vagas. Guarda isso, é do interesse de Deus levantar os seus filhos e as suas filhas. É do interesse dele levantar os seus filhos para ocupar locais e cadeiras de posição e de governo. É do interesse de Deus. É do interesse de Deus que Portugal tenha presidente de junta de freguesia cristão. É do interesse de Deus que tenha vereador, deputado, eurodeputado cristão. É do interesse de Deus que um dia nós venhamos ter aqui o primeiro-ministro, presidente, comprometido com Jesus, com o evangelho. É do interesse de Deus que os CEOs, os grandes administradores, um dia venham ser homens tementes a Deus. É do interesse de Deus que as pessoas que ocupam cadeiras e posições de governo venham ser homens comprometidos com o evangelho e com Jesus. Então, se você tem um filho, tem uma filha, incentive nele, plante a semente nele, para ele orar, sonhar, desejar, almejar cadeiras de governo e de liderança da nação. Desperte a grandeza espiritual, desperte a sede por Deus, desperte a sede para conhecer a Deus, mas também desperte a sede para que ele venha se interessar pelas coisas importantes desse mundo. Sabe por que muitas coisas estão descontroladas? Porque não tem um crente cheio do Espírito Santo segurando o comando, a direção e o controle. Sabe por que tem muita coisa ruim acontecendo? Porque falta um José para administrar uma nação. Vamos? Será que eu estou sozinho aqui hoje? Sabe por que tem muita coisa ruim acontecendo? A falta de um Daniel para dar um conselho bom para um rei. Sabe por que tem muita coisa ruim acontecendo? A falta de um Sadraque, um Mesaque e um Abednego para estar ocupando uma posição administrativa de governo e de liderança. Sabe qual é a minha oração? Aqui embaixo tem um kids. Todo culto temos crianças que se reúnem aqui. Aos sábados temos adolescentes que se reúnem aqui. O desejo do meu coração é que nessas reuniões de adolescentes, aqui embaixo no Kids, nós venhamos estar ministrando para os futuros líderes da Europa, desse país. E se o futuro Cristiano Ronaldo estiver dentro da tua casa? Você já imaginou se o próximo Cristiano Ronaldo for um homem temente a Jesus e cheio do Espírito Santo? Não é igual alguns que tem aí, que num dia de jogo vem com a caixa tocando louvor, no outro jogo tá tocando Anitta. Não, não é esse aí não. Não, esse aí não é exemplo. Não é esse que tem 4, 5 filhos fora do casamento. Não, esse não é exemplo. Eu estou falando gente temente a Deus. Gente que ama Jesus. Gente comprometida com o reino de Deus. Você já imaginou isso? Você já imaginou se o próximo treinador da seleção portuguesa
for alguém que um dia esteve sentado aqui no nosso meio, dando glória a Jesus? Já parou para pensar numa coisa dessa? Você já parou para pensar se um apresentador do próximo telejornal, você olhar e falar assim: uau, eu lembro dessa pessoa aí o dia que ele aceitou Jesus. Eu estava no batismo dele. Eu estava o dia que ela foi cheia do Espírito Santo. Eu estava lá. Eu lembro dela adorando. Eu lembro dele adorando. Eu lembro que teve dia que eu estava do lado dele e ele lá adorando a Jesus. Por que não? Diga aí pro teu vizinho, por que não? Eu te digo, por que que não pode estar dentro da sua casa? Por que não? Por que não? Por que não? Então agora vai abrir a vaga e o Senhor vai levantar alguém. O que que acontece? Por causa dessa vaga vai ter um concurso de beleza. O Miss Pérsia. Lá, eu acho que é mais Miss Mundo, né? Porque era um reino assim meio mundial. O que que eles fizeram? Pegaram mulheres, as mais belas do palácio, para que elas pudessem e viessem ser preparadas para passar uma noite com o rei. E depois o rei escolher aquele que seria a sua rainha. Bom, gente, o que vai acontecer? A Esther vai passar pelo menos 1 ano de preparação. 1 ano. Diga assim, 1 ano para uma reunião. Sabe, tem gente que quer viver coisas grandes, mas não quer se preparar para as coisas grandes. Tem gente que diz que tem grandes promessas, mas não se prepara para as suas grandes promessas. Tem gente que quer viver coisas grandes com Deus, mas não entrega a totalidade da sua vida para Deus. Tem gente que diz, eu quero, mas não se compromete com aquilo que quer. Não se compromete com aquilo que Deus tem para ela. Guarde isso no seu coração. O céu está à procura de pessoas comprometidas. Toque em alguém e diga assim, você tem que se comprometer 100%. Quem aqui quer casar com uma pessoa que vai se comprometer contigo só 95%? Alguém quer? Não. Quem quer se casar com alguém e não, bispo, eu permito que ele se comprometa ou ela comigo só 90%? Gente, 90% é bastante. É quase, é bastante. Olha, falta só 10%. Alguém quer? Quem quer se casar com alguém e esse alguém fala assim, ó, vou me comprometer com você 99%? Você quer? Você aceita 99%? Não, bispo, eu quero 100%, que eu vou me entregar 100%. Eu também quero alguém que esteja comigo 100%. É isso que o céu espera de nós. Que eu e você, nós venhamos nos comprometer com o plano e o projeto de Deus nessa terra. A Esther vai se preparar praticamente 1 ano para ela poder ter um encontro com o rei. Bom, o que vai acontecer? O texto vai dizer que o rei vai amar ela mais do que todas as pessoas. E quando ele deposita o seu sentimento, o seu amor, o rei vai dar graça e favor para ela. E ela vai ser levantada, exaltada e colocada agora como a rainha em todo aquele império, em toda aquela nação. Guarde isso. Deus pode pegar uma menina órfã e fazer dela uma rainha. Bom, né? Vou falar de novo para você dar glória e apontar e me marcar Rocha PR no Instagram, tá? Deus pode pegar uma menina órfã e fazer dela a rainha do maior reino do mundo. Deus pode pegar um menino pastor que foi deixado para trás pelos seus irmãos e fazer dele o maior rei da história de Israel, Davi. E eu estou pregando hoje para alguém que você está a lutar com a ferida do abandono e da orfandade. Eu estou pregando para alguém, você está a lutar com o abandono e a orfandade, problemas de família. Estou pregando para alguém que está a lutar com questões de paternidade, questões paternas, maternas.
Eu estou pregar para alguém que está lutando com pensamentos de abandono. Por que eu fui deixado? Por que eu fui deixada? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Por quê? E eu quero te dizer que nem sempre nós vamos entender os porquês. Nem sempre nós vamos entender a resposta dos nossos questionamentos. Mas guarde isso. Nem sempre teremos resposta, mas sempre teremos cura. Nem sempre a lógica vai compreender, mas o Espírito de Deus sempre trará cura para a nossa alma e cura para o nosso coração. Então eu quero falar para você, se você hoje está aqui lutando com abandono, questões de paternidade, questões de orfandade, questões lutando com luto, lutando com esses pensamentos e esses sentimentos, porque nessas horas o inferno te bombardeia. Diz que você não merece, diz que você não é digno, diz que você não vai ter condição, que você não vai conseguir superar essa dor, não vai conseguir superar isso. Mas eu venho aqui como um profeta de Jesus te dizer: o Deus que pegou uma menina órfã e fez dela uma rainha, Ele está dizendo: eu posso te curar e te restaurar hoje aqui, e te levantar e fazer algo grande na tua vida e na tua história. Aponte a data do culto de hoje, aponte o dia de hoje, 8 de março de 2026, porque assim diz o Senhor: hoje eu começo um tempo de tratamento, de cura e libertação no seu coração. Hoje eu começo um tempo de tratamento, eu vejo uma unção de cura sendo desatada e liberada aqui nessa casa. E você que está lutando com pensamentos e sentimentos insignificantes, de morte, de abandono, de desprezo, a palavra dos céus para você é essa: meu filho, eu te curo. Minha filha, eu te restauro. Meu filho, eu trago hoje o bálsamo, o remédio para a tua vida, porque eu quero fazer algo grande na tua história. O abandono não vai ter a última palavra. Pode aplaudir da glória. A orfandade não terá a última palavra. Então agora, aquela menina órfã, sem pai, sem mãe, criada por um primo, olha só onde Deus está colocando ela. Olha só onde Deus está colocando ela. Então eu quero nessa hora aqui repreender todo pensamento maligno que fica lançando setas na tua cabeça, dizendo assim: que Deus tem para você só o resto, que você vai passar o resto das suas vidas na pior. Não. Se você se conectar com o Pai perfeito, se você entender que qualquer homem e mulher dessa terra é falho e limitado, passível de erro, passível de fracassos, e entender que nós temos um Pai. De novo, nós temos um Pai que é perfeito e é fiel. A cura começa quando eu tiro os olhos daquilo que fizeram comigo aqui embaixo e eu me conecto naquele que é perfeito. Eu entendo que a fonte do meu amor não vai estar aqui embaixo, mas que a fonte inesgotável de amor está no Pai. Eu descubro que eu sou filho, que Ele me ama. Pelo menos alguém fica feliz, isso é bom, né? Eu descubro que nós somos filhos e Ele nos ama. Aponta o dedinho para cima e diga bem alto: eu sou filho e o Pai me ama. Pode glorificar a Deus por isso. A menina órfã agora é a rainha da nação.